começando o episódio número 3 do Talk Show falando sobre dinheiro. Meu nome é Renato, se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Eu sempre trago um convidado para passar conhecimento e experiência. O intuito foi realmente criar esse Talk Show para quê? Para dar voz a quem não tem. Existem várias histórias inspiradoras ao redor do mundo que às vezes você não tem acesso. E às vezes você está passando por isso. A única coisa que você precisa é de um empurrãozinho para sair de onde você está. Então não deixa de se inscrever. E hoje o assunto desse terceiro episódio é maravilhoso, porque de fato é um assunto que pra mim é um dos meus assim favoritos. Quando a gente fala sobre mentalidade. Por quê? Desde quando eu comecei a trabalhar lá em 2019, quando eu comecei realmente a trabalhar com educação financeira, eu sempre acreditei que a mudança tem que vir de cima para baixo. Isso significa que você primeiro tem que mudar a sua mentalidade para depois mudar o seu bolso. É fato. Se você tentar começar pela parte técnica e você não estiver com a mentalidade realmente feita para receber o dinheiro, ele não vai chegar até você. O esqueleto da minha metodologia sempre foi trabalhar primeiro a mentalidade. E eu não sou ninguém para falar sobre isso, gente. Vocês não estão entendendo. Eu trouxe uma especialista no assunto aqui pra gente conversar sobre esse tema que tem que ser falado. Depois da pandemia as pessoas mudaram o comportamento, né? Veio mudando, o mundo está mudando e é essencial que você tenha realmente uma mentalidade correta para receber, para que o dinheiro venha até você, porque às vezes ele vem e vai embora. Por que será que ele vai embora? Bom, então hoje nós estamos aqui nesse episódio com a Luísa, psicóloga. A Lu trabalha com psicologia clínica e diagnóstico em saúde mental já há 10 anos. E gostaria de falar também que foi uma das minhas primeiras alunas, conseguindo juntar 5 dígitos. Para você que não sabe, 5 dígitos significa mais de 10 mil reais. 6 dígitos, mais de 100 mil reais. E é claro que mesmo ela sendo especialista, tem aí segredos por trás disso, da mentalidade, para conseguir chegar aonde ela chegou. Então, como eu disse, hoje eu sou aluna e você hoje é a minha professora. Lu, muito obrigada pela presença aqui hoje, meu amor. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui hoje. Então vamos lá, gente, antes da gente começar, vamos agradecer aqui os nossos parceiros, né? Bom, se você tem interesse em buscar aí por uma cidadania italiana, só quem viveu lá fora sabe o peso que é você ter um passaporte. O passaporte italiano abre portas para você. E a Úrsula Perugini tem escritório físico na Itália, o que favorece muito, porque ela estando na Itália, ela consegue te ajudar exatamente de lá, o que vai realmente aí acelerar o seu processo. Então, se você tem interesse em ter o seu passaporte europeu, manda mensagem para a Úrsula, fala que você veio daqui. Eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição, mas você já pode colocar aí perugini.consultoria. E realmente, gente, eu acho que se você tiver um reconhecimento aí de cidadania italiana, sua vida vai mudar. Acho que todo mundo deve ter uma experiência fora do país, então não deixe de procurar. Bom, vamos lá para esse episódio número 3, né? Como é a sua relação com o dinheiro? Eu acho que se você não tem ali, o dinheiro não tá vindo pra você, porque tem alguma coisa dentro de você escondida que você precisa liberar para conseguir chegar onde você quer chegar. E para falar sobre isso, a Luísa aqui vai começar a nos ajudar falando aí sobre um pouco dessa parte de mentalidade. Lu, me fala uma coisa aqui, por que as pessoas gastam tanto desesperadamente, né? O que tem, na sua opinião, por trás disso? Olha, eu acho que tem alguns problemas enraizados aí, né? A primeira é a fuga das suas próprias emoções. Eu acho que as pessoas não estão lidando muito com as suas emoções. E isso impacta no comportamento financeiro. Um outro ponto que eu também vejo é a falta de conhecimento que as pessoas têm. Então elas reproduzem comportamentos, às vezes, que elas veem na internet. Por exemplo, o Instagram hoje, uma tecnologia que coloca a gente à frente de muitas coisas e as pessoas acabam vendo muito conteúdo de consumo. Então as pessoas acabam gastando, querendo parecer o que não é e gastar o que não tem. Eu vejo muito isso acontecer também e isso obviamente impacta no comportamento financeiro. Polêmico isso, hein? Achei polêmico, achei assim de extrema importância falar sobre isso. O Instagram ele veio para movimentar a nossa vida e acho ele assim uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta de trabalho e que bom que ela foi criada.
Mas a verdade é que a comparação ali, ela existe, ela é pesada, né? Porque todo mundo quer ter a vida que o outro tem. E às vezes não sabe lidar com as suas emoções. Acho que por isso que essa parte mental ela é tão necessária. Por conta disso, acaba tendo essa parte aí do consumo. E você acha que isso potencializou, ô Luísa? Ou você acha que isso daí já existia e depois da pandemia, ou talvez a tecnologia vindo agora, isso veio mais acima ou sempre aconteceu e agora que está sendo mais falado? Na tua opinião, são 10 anos de carreira, então você deve realmente já ter pego assim, várias situações como essa. Eu acho, Rê, que potencializou. Por quê? Porque com a pandemia as pessoas também ficaram mais em casa, acessaram mais o Instagram e naturalmente eles começaram, ainda mais com o mundo do influenciador hoje, né? Dependendo do que você assiste, do conteúdo que você assiste, se você não tem um trabalho das suas emoções, o trabalho das suas crenças, aquilo que você vê ali, você é fiel àquele influenciador, por exemplo, e aí ele fala pra você entrar no site que a coleção tal está cheia de desconto. Se você entra naquilo e não tem a sua percepção de como está a sua relação com o dinheiro, se você realmente pode fazer essa compra ou não, você acaba sendo induzido a comprar. Aí acaba... Então pessoas impulsivas acabam comprando. Vou falar sobre isso ainda. Muito bom você ter tocado nesse assunto, porque existe realmente essa impulsão, essa compulsão, né? Você compra sem você precisar, né? Já pegando aí o gancho do Instagram, porque a gente recebe o tempo todo propagandas de coisas que é pra gente comprar, propagandas, né, diferentes, Exatamente. enfim. E aí eu vou pedir pra você explicar um pouquinho a diferença, né, do que é a impulsão e o que é a compulsão. Acho que é legal trazer e abordar esse assunto, porque eu sou impulsiva e ao mesmo tempo eu sou compulsiva. Qual é a diferença dessas duas nomenclaturas? Então, na impulsividade você tem um descontrole ali, algo que faz você entrar com o comportamento, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo sempre para ficar mais claro para as pessoas, né? Por exemplo, você está ali pensando, hoje eu mereci um lanchinho, eu mereci alguma coisa, tive um dia cheio. Aí você recebe aquela mensagem do iFood super maravilhosa ali para você cair naquilo. Então, dependendo de como você tá, naquele momento você pode ir até esse impulso, né? Você pode seguir esse impulso e te fazer entrar, comprar um lanche que não tava no planejamento, que você não podia gastar naquele momento. Da mesma forma com sites de compra. Você vê lá, nova coleção da Arezzo. Você entra, naturalmente, se você não tiver fortalecida em como você pode gastar, quanto você pode gastar, com todo esse planejamento, esse mindset que você ensina na sua mentoria, se a pessoa não tiver com a terapia em dia, ali, trabalhando essas crenças, essas emoções, ela pode muito bem seguir esse impulso e gastar mais do que pode. E seguir o impulso, seja, eu dei o exemplo da comida, porque ele é muito clássico, né? E o da compra também. Parece que eles mandam mensagem na hora certa. Parece que eles conhecem o famoso algoritmo, né? Não é? Não, eu tô mal aqui, aí do nada vem ali uma propaganda de negócio, vou pedir só um lanchinho, e aí quando você vê a fatura do cartão, só tem iFood, só tem comida. Aí depois você pergunta, nossa, não sei porque, gente, o problema tá no meu cartão. O problema sempre tá no cartão, né, Lu? A culpa não é nossa, né? A culpa é sempre do cartão. Sei. Então você acha que as pessoas, então, quando elas consomem nessa parte, é impulsão. Elas foi induzida ali e agiu por impulso. A compulsividade é quando o comportamento já está em andamento. Então você já seguiu o impulso e você está diante de algo, por exemplo, você está na frente de um bolo e aí você comeu um pedaço, pum. Não era para comer, comi. Agiu por impulso. O comportamento em andamento vai moldar essa compulsividade entre comer, tipo, comi um pedaço, acabei comendo 4, 5, quase o bolo inteiro. Aí já é a compulsão. Exatamente. Na compra, se você abre ali o site da Areia, coleção nova, pra que colocar 10 peças no carrinho? Sabe? Você já tá tendo um comportamento compulsivo. Olha que legal. Gastos excessivos. Olha, então quando a gente... Olha que interessante, gente. Presta atenção nisso aqui. Então quer dizer que se eu coloco mais... Agir por impulso, coloquei um item no carrinho. Pronto, fui, né... agir naquele momento. Isso. Passou sem daquele pensar. Momento, sem pensar, muito bem, sem pensar. Passou daquele momento, colocou muito no carrinho, significa que eu já estou agindo por compulsão. Eu já estou num comportamento mais compulsivo. Agora vamos sair. Interessantíssimo. Não, e só uma coisa, é legal falar porque assim,
Quando você age ali com impulso, a sua capacidade racional, ela tá diminuída, né? O seu sistema executivo, que a gente chama. Então, você tende muito mais a agir impulsivamente quando esse sistema executivo tá baixo, né? Então, você age mais emocionalmente. Por isso, quando a gente está nessas situações, a gente tende a ter comportamentos mais impulsivos e compulsivos por consequência. Meu Deus, que legal. Gente, nossa, a aula, tá? Eu tô realmente aqui como aluna. Ô Lu, agora me fala uma coisa. A gente pegou essa parte aí de internet, né? Que eu acho que hoje é o que mais tá rolando. É a compra na internet mesmo, é a tecnologia. Tem como você dar um exemplo no físico? Então vamos supor que eu fui pra loja. Como que é essa parte onde que entra isso de você agir por impulso quando você vai até o estabelecimento? Existe essa compulsão física? Como é que funciona isso? Eu acho legal falar sobre. Olha, eu acho que no físico também tem, como, né, no digital. Às vezes você tá ali andando na rua, né, você tá vendo lojas, você tá com produtos sempre expostos ali, né? Quando você vai numa Magazine Luiza, tem uma geladeira até pra fora na calçada quase. Aí você passa numa loja de roupas que você gosta, dependendo ali, às vezes você tá numa situação estressora, você tá voltando na rua, ficou estressado com alguma coisa, deixa eu dar uma olhada numa loja, pra tentar distrair a cabeça. E aí a gente sabe que tem os vendedores, ótimos, é o trabalho deles, mas existe ali toda uma técnica de persuasão, como tem técnicas de tudo, de marketing, enfim. Então, dependendo de como tá as suas emoções naquele momento, como você tá se sentindo, aquilo ali pode virar um mega gatilho, sabe? E aí você entra naquela loja e às vezes você nem precisava comprar nada, você não ia comprar e simplesmente sai com uma bolsa cheia. Entendi. Você não precisa daquele tênis que você comprou, você não precisa daquele casaco que você comprou. Aí eles falam, promoção, não sei o quê. Você entra nessa. Né? Uhum. Eu digo que a melhor promoção é que você não compra. Você não compra. Então, eu acredito também, Lu, que na hora que a pessoa tá ali, né, no momento da compra, tá dentro da loja, já viu um sapato ali, a cabeça dela ela já tá calma. Então ela vai pensar, poxa, eu vou já tá na merda mesmo, eu vou pro segundo, pro terceiro, é R$129 um par, né? E aí aquilo ali vira 500. Ela não consegue pensar no valor de 500, porque se ela pensar no 500, aquilo ali vai doer. Agora ela vai pensar o quê? Na parcela. Se eu dividir aquilo ali em parcelas, bom, eu ganho tanto, vou fazer tanto, o cálculo é esse. E aí ela vai. Tanto é que hoje as propagandas, elas não colocam o valor cheio, elas colocam o valor da parcela. Para você ser manipulado de alguma forma. Isso acontece? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que acontece sim e está muito ligado à sua mentalidade financeira, né? A forma como você aprendeu padrões financeiros. Então, se você aprende a realmente cuidar das suas emoções de uma maneira onde você se vê numa situação, você pode ir para esse escape de eu preciso, eu quero, eu achei bonito, eu quero comprar, a parcela vai ficar baratinho. Essa é uma mentalidade que a maioria dos brasileiros vão. Que essa, na verdade, é até falta de entendimento sobre si próprio, como estão as suas emoções nesse momento, porque você está querendo preencher uma falta ali, de alguma forma, sabe? E quando você já tem uma mentalidade onde você trabalha as suas emoções, onde você já tem um entendimento do seu relacionamento com o financeiro de uma forma mais funcional, você já nem cai nessa, você já pensa assim, eu preciso disso? Eu preciso fazer essa compra? O primeiro bloqueio seria o eu preciso. Sim, é você começar a pensar na situação que você está inserido, sabe? Se todo mundo conseguisse fazer isso, eu sei que é difícil, parece fácil, mas não é, tem todo um trabalho psicoterápico para isso também, mas a gente aprende a questionar pensamentos disfuncionais, a gente aprende a olhar para a situação dentro de uma realidade. Então você começa a questionar isso, tipo, eu entrei nessa loja, eu preciso desse par de sandália? Eu realmente preciso disso? E quando você começa a questionar as coisas da maneira correta, você vai ver que a maioria das respostas é que você não precisa daquilo. O problema é que as pessoas não fazem perguntas, né, Lu? Eu acredito que hoje as pessoas elas estão muito na afirmação. Ninguém se questiona por que eu estou fazendo isso, por que eu estou comendo isso. Acho que quanto mais você pergunta, quem faz a melhor pergunta ganha o jogo. Essa que é a verdade. E isso está muito enraizado nessa questão das emoções. As pessoas fogem das emoções hoje, assim, comprando, comendo.
bebendo, Ô, Lu, sabe? São escapes. E falando sobre essa parte de raiz, que eu adorei essa palavra que você deu, enraizado, significa lá da raiz, lá do fundo, lá daquele fundinho do fundinho. Vamos falar sobre o passado aqui um pouquinho? O que que tem, você acha que existe para hoje, para você ter um comportamento de compra? Tem alguma coisa, o passado da família, dos pais, criação, influencia nas suas decisões hoje financeiras? Como é que funciona isso aí? Com toda certeza. Quando a gente, né, a nossa socialização primária, digamos assim, é a nossa relação familiar, né? Então, quando a gente é criança ali, está diante do modelo da família, os pais acabam sendo exemplos para nós. Então a gente começa a ver como é que é o comportamento deles, como eles agem diante de situações. Então, dependendo de como isso é colocado no ambiente, né, na nossa cultura, nas relações, a gente vai pegando padrões, né? A gente vai absorvendo padrões. E eu sempre falo que assim, o sistema de crenças, né, que eu gosto de falar da possibilidade de crenças limitantes e traumas infantis influenciarem no comportamento financeiro da pessoa. Então, eu vou dar um exemplo só para você entender onde eu quero chegar, para ficar mais fácil para todo mundo que nos ouve. Você está num modelo familiar ali de muita restrição financeira, né, dificuldade. Você pode crescer de uma maneira ali que você busca hipercompensar isso, né, em busca de status, dinheiro, e você acaba gastando muito ou querendo ter aquele dinheiro, tipo, eu mereço, eu já passei muita dificuldade, eu mereço. Então, assim, os padrões que a gente vê ali, apreende na nossa infância, com certeza moldam o nosso sistema de crenças na nossa vida adulta, e a gente vai precisar trabalhar isso se ficar um modelo disfuncional, digamos assim. Muito bom. E já puxando, inclusive, esse assunto aí dos familiares, eu, né, cresci e eu tenho mais irmãs, óbvio, cada uma tem um comportamento financeiro, sendo que nós crescemos na mesma família, somos, né, filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Como explicar isso se cada uma teve um comportamento? Embora, lógico, né, minha mãe cada uma teve a sua gestação, isso vem lá de trás, a gestação, vai entrando, mas como explicar isso de um jeito onde eu sou diferente do meu irmão e eu lido diferente com o dinheiro, sendo que tivemos a mesma criação? Essa pergunta é muito interessante, porque realmente as pessoas estão expostas a um padrão de ambiente, de relacionamento, que podem ser iguais, como no núcleo familiar, só que a experiência empírica mesmo de cada um, a forma como cada um absorve é individual. Então existem possibilidades, por exemplo, vocês têm crenças diferentes, você, das suas irmãs, né? E naturalmente vocês vão ter comportamentos diferentes, formas diferentes de enxergar as coisas. E eu garanto que o seu trabalho hoje, o seu conhecimento acerca de como se relacionar com o dinheiro, é claro que é um diferencial. Que elas não acessaram, como você acessou. Então, apesar de ser o mesmo padrão, cada um experiencia aquilo de uma maneira diferente. Muito bom. E a gente precisa lembrar também, né, Lu, que a gente nós não aprendemos isso na infância, né, como lidar com o dinheiro. Ninguém aprende, né? Isso não tá na escola, não tá em nada. Como nunca ensinaram pra gente, para os pais, como serem mães, né, como serem pais, nós não aprendemos. A gente vai aprender com a vida, essa que é a verdade. Não temos uma escola para dizer que, olha, se você ganha 4, 2 você vai guardar e 2 você vai gastar. A gente já cresce num ambiente totalmente desfavorável, essa que é a verdade. E aí nós vamos crescendo através de padrões, fazendo coisas erradas relacionadas ao dinheiro, e aí crescemos já com aquele padrão seguir aqui uma linha do tempo, beleza? Vamos pensar numa linha do tempo? Quem tá ouvindo a gente aí, pensa que você tá literalmente numa linha do tempo. E a gente pega ali a criação, crescemos, pegamos os padrões dos nossos pais, aí a gente chega ali entre 7 e 18, você tá indo pra escola, então você tá tendo essa parte de comparação, você vai começar a se comparar com o amiguinho, tem isso e eu não tenho, né? Mãe, pai, você pode comprar, não pode. Ali também já vão nascendo crenças. E eu acho que a parte assim que mais... que é o ponto onde eu quero chegar agora, é a terceira fase, que na linha do tempo é dos 18, onde você sai e vai para o mercado de trabalho. Porque, além da gente já vir carregado de padrões dos nossos pais, a gente também tem um padrão social onde você recebe para pagar conta. Porque hoje eu pergunto para as pessoas assim, o que você faz com o seu dinheiro quando você recebe? A primeira coisa que eu faço é pagar as contas da base da pirâmide, que é a sua sobrevivência. A gente está falando de aluguel, luz, água, internet.
né? Esse é o padrão básico das pessoas. E elas dificilmente pensam, não, eu sou importante tanto quanto o meu aluguel. Por que eu não estou tendo dinheiro? Por que eu não estou guardando dinheiro para mim? Então, na terceira fase ali da linha do tempo, a gente vem com essa parte onde a gente vai para o mercado de trabalho. Então, acho que isso acaba também desfavorecendo a gente, porque aprendemos isso na sociedade. E aí cria-se a dívida. Por que cria-se a dívida? Porque você está ganhando, você está gastando, você não está guardando, você quer um padrão maior, porque você quer gastar mais. E aí vem a pergunta que eu quero fazer para você. Dentro de todo esse contexto, como que a dívida ela influencia? Como que é a pessoa ali já crescer nesse ambiente e já entender que a dívida faz parte dela? A dívida não faz mais parte de uma outra pessoa, não faz mais parte de um outro padrão. A dívida já está inserida. É mais difícil para uma pessoa entender isso depois de adulta? Ou se eu aprendi ali desde a minha base, eu já vou crescer? Porque existem pessoas que aprenderam na base, mas simplesmente perderam o rumo no meio do caminho. Como que funciona esse contexto aí de pegar desde o início e já crescer? Como que essa dívida ali, ela influencia mentalmente na cabeça da pessoa? Olha, eu gosto de falar que assim, todos nós temos perfis diferentes, né? Nós somos moldados na nossa personalidade e tem pessoas que têm aquele perfil que sabe lidar com a pressão, que vai saber lidar com a dívida, né? Que vai encarar ela e vai falar, vou resolver. E tem aquelas pessoas que não estão preparadas para ela e que quando estão diante delas, isso pode ser até perigoso contra si mesmo, né? Pessoas que fazem coisas contra si mesmo por causa disso. E eu acredito que tudo isso, toda essa questão da dívida tem muita influência no fato de você não saber lidar com as emoções, não estar inserido emocionalmente nesse comportamento financeiro adequado. E eu vi até esses dias num podcast muito interessante, toda dívida, né, esconde um débito emocional. Eu achei isso sensacional. Toda dívida, muito bom. Porque você... esconde um débito emocional. Porque como toda compra esconde um excesso. Exato, igual quando a pessoa come muito. Enfim, você tá ali diante de alguma coisa que não tá funcionando em você. E você vai, de alguma forma, tentar sanar isso. Então você acredita que realmente é um conjunto, né? Você já vem da base, sim, sem aprender, e aí quando junta ali as emoções, a falta, a estrutura psicológica totalmente inadequada, acaba juntando todo esse processo. Existe essa questão do ambiente influenciar, o ambiente que você está culturalmente ali, e claro que os padrões na infância também influenciam, como eu citei esse exemplo, né? Dependendo de como você vive a relação com o dinheiro na infância, você vai querer evitar que isso, você pode inconscientemente às vezes hipercompensar ou manter aquele padrão, aquele esquema de padrão, ou você vai querer evitar aquilo a todo custo. Então, se você às vezes vê um pai extremamente gastadeiro, uma mãe, enfim, que não olha para o amanhã, isso pode de alguma forma te marcar. E você falar assim, opa, eu não vou ser assim. Eu vou ser mais cautelosa. Você acaba expelindo, né? Você quer ir contra, né? Mas você também pode hipercompensar isso. E falar, não, foi assim que eu aprendi, vida que... vambora, vamos gastar. Vai depender muito também de você, de né? Você. Individualmente. Exatamente. Isso acaba até respondendo uma pergunta que eu ia fazer, né? Por que algumas pessoas são tão propensas a gastar e outras tão propensas a economizar? Parece que, é até engraçado falar, eu tive alunas há anos atrás, né, quando eu atendi ainda na Europa, que tinha alunas que realmente elas eram viciadas em economizar. Então o medo de ficar sem dinheiro, ele era tão Sim. grande que elas guardavam aquilo e, pô, mas você tem uma meta. Não, o mais importante é guardar. Então era literalmente aquele desequilíbrio, né? Ela era muito para economia, como tem muitas pessoas que vão muito pro gastar, né? Sim. Você acabou respondendo essa pergunta aí por conta dessa disfusão, eu acredito. E se você conversar com essa aluna sobre como foi o padrão dela na infância, né? Como que isso se deu, você vai pegar muitas informações interessantes sobre isso para ela ter esse comportamento moldado dessa maneira hoje.
Então existe essa diferença, né? Por isso que... E a maioria, você acredita que a maioria hoje consome, Lu? Você acha que hoje a maioria... Aliás, você já pegou algum paciente que, na verdade, tinha esse problema de dinheiro? É comum nos seus atendimentos pessoas tocarem no assunto sobre dinheiro? Ou é uma coisa que a maioria que vem procurar para questões emocionais? Só que assim, vem procurar por questões emocionais, mas quando ela começa a contar uma narrativa com dinheiro, eu vejo claramente uma... Você já consegue identificar. Exatamente. Aquilo. E assim, existem alguns diagnósticos em saúde mental, né? Por exemplo, transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção ou transtorno bipolar, que tem como característica a impulsividade. Então, se eu já fecho um diagnóstico ali e eu identifico a pessoa me trazendo padrões impulsivos, em algum momento, na narrativa dela, né, no discurso dela ali na terapia, vai aparecer alguma questão impulsiva com dinheiro. Sabe? Um gasto excessivo, alguma coisa que ela vai me relatar essas impulsividades. E aí fica mais, acredito eu, que fica mais fácil, né, de você descobrir. Exatamente, você vai, quando a gente faz um diagnóstico, a gente faz uma anamnese, né, e a gente faz um exame psíquico do paciente e através dos elementos centrais de cada transtorno a gente consegue capturar essa informação. Meu Deus, que legal. Por isso todo mundo deveria passar ali para descobrir qual é a crença. Porque tem pessoas que nem gostam de olhar para suas contas, né? Sim. A gente recebeu aqui um convidado, o Jean, ele foi um cara que falou, eu não queria olhar, eu tinha pavor de olhar para as minhas contas. Esse comportamento é mais comum do que a gente imagina, né? Exatamente, porque mostra claramente isso que eu tô falando. Ele tinha um comportamento de fugir, porque ele sabia que aquilo desestabilizava ele emocionalmente. Aí ele não queria olhar para aquilo. Porque ele sabia que ele ia encarar uma realidade dura e difícil de resolver. Bom, e agora vamos falar aqui um pouquinho sobre as crenças, né, Lu? Crença de merecimento, crença de escassez, né? Eu pego muitas clientes mesmo que tem essa crença de escassez com dinheiro, medo de achar que ele vai acabar, de achar que ele vai acabar, né? E também existe o inverso, de achar que ele nunca vai acabar e gasta assim desesperadamente. Tem essa diferença de pensamento. Eu falo muito na minha mentoria sobre o termostato financeiro. Quanto mais você pensar grande, mais você vai aumentando o seu termostato. Então você inicia com um termostato bem baixinho, achando que você é merecedora só daquilo. Conforme você vai aumentando a sua capacidade emocional, você vai vendo que você é merecedora de muito mais. E é bíblico, né? Deus veio para que tenham vida e vida em abundância. Então o que é o abundância? Você realmente ser próspera. Porque muito se fala sobre dinheiro, papel, moeda. Eu gosto muito de falar que dinheiro é mentalidade. Então, a gente precisa dessa abundância, né? Dessa prosperidade. E aí tem essa parte da escassez aí. A gente estava conversando um pouquinho, você falou do contrário. Fala um pouquinho pra gente aí do eu mereço, eu vou comprar, eu vou fazer. Que diferença é essa daí? Na verdade, eu acho que falta realmente até esse equilíbrio das pessoas, porque às vezes elas gastam muito e acabam sendo, como muito que eu aprendi com você, né, egoístas com o seu eu do futuro. E pessoas que ficam muito escassas ali, tipo, o dinheiro vai acabar, e fica nesses dois polos, né? E falta esse equilíbrio. Mas sobre essa questão que você falou dos gastos, quando a pessoa, às vezes, um fator estressor, né, é desencadeado, sei lá, um dia que começou dando tudo errado, né, a pessoa acordou atrasada, pegou um puta trânsito pra ir. Desculpa, eu falei palavrão. Não, um baita trânsito. Esse espaço é pra isso, é pra ser vocês, vai embora. Um baita trânsito, foi chegar no trabalho, tomar um esporro do chefe, enfim, você já começa, olha só, o dia tá num ciclo estressor. E aí você tem um dia do cão, aquela coisa, e você chega em casa com aquela... A pessoa que não tem acesso à emoção, ela só se vê agitada. Vamos supor que a pessoa não está em terapia, tá? Então ela sabe que ela teve um dia estressante, mas ela fica agitada. E aí ela começa, aí vai no Instagram, aí, eu vou pedir, nossa, eu preciso de um lanche hoje, porque, nossa, olha o dia. Aí vai lá, entra no iFood, pede alguma coisa. Então, assim, a pessoa não tem esse auto-olhar, entende? Quando você não está trabalhando isso em terapia. Porque quando você está trabalhando, você já sabe, tipo, nossa, eu tive um dia difícil e eu tô querendo compensar de alguma forma. Comprando, comendo, sabe? Então, tudo isso é para resumir isso que a gente está falando aqui hoje.
A falta de acesso das pessoas às suas emoções é que fazem com que esses comportamentos fiquem excessivos, de gastar demais, comer demais, enfim. Ô Lu, você já tem 10 anos no mercado, né? Então você sabe aí, vai conseguir diferenciar. Antes da pandemia e depois da pandemia, né? O comportamento mudou completamente. A pandemia veio realmente para desestruturar alguns, para estruturar outros, né? Cada qual ali com a sua individualidade. Mas você, na sua opinião, né? Depois da pandemia, por ter sido um momento tão difícil, como as pessoas conseguem voltar para esse controle? Teria alguma base? Por exemplo, você buscar por ter metas maiores, você buscar um caminho, teria alguma dica, um passo a passo desse como? Você conseguiria buscar alguma coisa lá de baixo para dizer assim, não, como? Pô, você tá descontrolado emocionalmente, mas por quê? Por conta disso. Seria uma pergunta a se fazer? Seria buscar ajuda? Seria buscar... Teria 3 dicas, uma dica do jeito que você quiser colocar em relação a isso? Olha, realmente o período pandêmico ele foi muito estressor, porque as pessoas começaram a ter que ficar em casa, então pessoas que sempre foram mais agitadas, trabalhavam fora, se viam dentro de casa, dentro de um cômodo às vezes, e aí teve gente que pegou a Covid, ficou isolada dentro de casa, dentro de um quarto. Então assim, isso naturalmente para minha profissão foi um boom, né? Acho que as pessoas entenderam que precisavam de ajuda quando começou a sair disso. E muitas pessoas começaram a buscar ajuda psicológica por causa desse período. Então eu acho que pensando nesse ponto, foi um período difícil, mas que trouxe uma mentalidade de muitas pessoas quererem se transformar, quererem buscar ajuda, sabe? E pra mim, assim, a principal dica é você identificar que tem algo que não tá vindo bem, sabe? A gente começa a perceber que algo não tá bem, que algo não tá legal, que a gente está tendo manifestações emocionais com algumas coisas. Eu tô comendo demais, sabe? A gente começa a perceber. Por mais que a gente ainda não entenda, e esse processo aparece muito na terapia, nessa desconstrução ali que a gente faz com o paciente, para ele se reconstruir, mas ele sabe identificar, opa. Só que o que muitas pessoas falam também, a pessoa às vezes, tipo, sabe, mas não quer buscar ajuda. É o famoso, vou fechar os meus olhos, vou tapar os meus ouvidos e vou continuar vivendo do jeito que eu tô indo, porque tá tudo bem. Igual você citou o seu cliente, tipo, não quis entrar em contato com o extrato do cartão, então, começa a fugir, mas sabe que precisa de ajuda. Então, na verdade, a dica bata de frente com os seus problemas, bata de frente com as suas emoções. Total. Eu tô falando isso, Lu, porque eu brigava, né, na verdade, com a balança desde muito nova, né, desde quando eu tinha 15 anos de idade. E eu tentei de tudo, tentei dieta rápida, dieta da lua, dieta da sopa, dieta de ficar sem comer, jejum e vão fazer aquilo outro. E era tudo momentâneo, então eu ia lá, solucionava o meu problema naquele momento, como o Jean falou no outro episódio, eu pegava uma boia, solucionava aquilo ali, ia viajar, 15 dias fazia aquela dieta, viajava com o corpo que eu queria e depois voltava a engordar tudo de novo. Depois que eu entendi que o problema ele precisava ser solucionado de dentro para fora, eu emagreci numa proporção que todas as pessoas estão falando, Renata, é impressionante. É lógico, foi uma junção de atividade física, dieta, mas todo mundo que me pergunta como, eu sempre falo, primeiro eu mudei minha mentalidade. Porque eu acho que de toda a estrutura para a solução de qualquer problema, o início começa na mentalidade. Então foi muito legal você falar isso, porque a partir do momento que você tem um problema, eu tinha um problema de peso, né? Eu comia emoções, então sim, tudo era baseado em emoções. Tudo, absolutamente tudo. Eu tô triste, chocolate. Eu tô feliz, sim, chocolate. Tô açúcar. Os gastos são assim também. É a mesma coisa na parte financeira. Exatamente, a parte financeira. E eu falo que do mesmo jeito que pra mim era difícil, continua sendo, porque eu estou vivendo no processo e a gente ainda tem muito que melhorar. Claro. Mas do mesmo jeito que eu falo que no processo de emagrecimento você precisa ter muita força de vontade, precisa ir na raiz, eu falo com o dinheiro também. Então eu acredito que não é só no dinheiro. E tem uma coisa, né, Lu, a nossa vida ela é feita de pilares. Então a gente tem o pilar profissional, o pilar emocional, o pilar disso, o pilar daquilo. Então eu acredito que quando você acaba alterando um pilar, todos os outros vão junto. Então, se você está com problema financeiro, poxa, se eu arrumo o pilar financeiro, acaba pulando para outro pilar, para outro, e acaba, sim, sendo uma junção, né? Isso que é bacana, porque você não arruma só uma área, você arruma todas, né?
Isso que você falou, reaproveitando o gancho, que eu achei muito interessante, quando você começa a ter um resultado e as pessoas te perguntam como, elas estão sempre buscando um atalho. O tal do atalho que eu buscava. O tal do atalho que você tá falando. É o rapidinho, vamos solucionar aqui. Porque ela não tá vendo o teu processo todo. Ela tá vendo o resultado, que ela gostou, que ela olhou ali. Interessantíssimo isso aqui que a Lu falou, Então, buscar resultados rápidos. Isso. Enquanto as pessoas não entenderem que uma mentalidade ela precisa ser transformada, e aí você não tem atalho, não tem caminho rápido, é sobre sacrifício, é sobre propósito, é sobre você ter uma meta, um plano de ação, é sobre você perseguir esse propósito. E quando a gente entende isso, a gente para de buscar esses atalhos, a gente para de buscar o como, sabe? Que os outros te perguntam. Nossa, perfeito! As pessoas querem perfeito, é o agora, é o rapidinho, vou fazer aqui algo de 15, igual todo mundo fala. Eu acho que é por isso que interfere uma pessoa pedir ajuda. Ela entende assim, e isso é uma crença limitante, tá? Eu tenho que resolver as coisas sozinha, eu resolvo sozinha. Eu consigo, eu não preciso de ajuda. E quando aí você vê, passa um mês, 2 meses, um ano, 2 anos. E tá do mesmo jeito. E aí eu sei quando a pessoa fala isso pra mim, eu falo, tá, e você conseguiu resolver isso em 2 anos? A pessoa fica... Que foi o que aconteceu comigo. Eu tenho toda uma equipe por trás e eu falo que sem os meus mentores eu não seria nada. Eu tenho meu nutrólogo, eu tenho minha terapeuta, eu tenho meu nutrólogo, nutricionista, eu tenho o meu personal trainer. Sim. E eu sou humilde, assim, suficiente, mas humildezaça, assim, pra dizer que não sei, não conseguia sozinha e tô ali junto. E não é muito melhor você ter uma equipe? Aí é um atalho, eu gostei da palavra, aí é um atalho, porque aí você tá seguindo o que os profissionais estão falando. Eu acho que tá com base. E eu acho que é muito difícil hoje as pessoas entenderem que sozinhas elas não conseguem. E eu entendo, Lu, porque eu era assim. Então quando eu pensava em emagrecer, pra que eu vou nutricionista? Eu sei que eu não preciso, eu sei que eu não posso comer chocolate. Não poder não, porque daqui a pouco a galera tá falando que eu estou sendo super radical. Todo mundo pode, eu também posso, mas na potência mesmo da palavra, né? Sim. Eu sei que o chocolate ele em si, ele vai me fazer mal se eu comer ele em excesso, mas eu precisava de um nutricionista pra falar assim, não, a sua dieta é dessa forma. Exatamente. E aí que foi, mas é o que eu sempre falei, né? Tudo começa de cima pra baixo. Eu acho que foi isso que você acabou. E de dentro pra fora. Eu acho que foi isso que você falou praticamente aqui em todo o nosso bate-papo. De cima pra baixo, de dentro pra fora. E quanto mais a gente foge das nossas emoções, mais a gente não consegue resolver os problemas que a vida nos coloca. E mais vai demorando, e aí a pessoa vai, o tempo passa, morre e não realizou o sonho. Seu sistema de crenças está ali totalmente e você fica num ciclo disfuncional. Eu falo que a gente vive num ciclo dos ratos, né? Você acha que você vai sair daquilo, aí você sai um pouquinho, depois você volta, aí você vai, e você nunca mais sai daquele ciclo dos ratos. Exatamente. Ali. E se você não vê que realmente você precisa sair dali pra respirar um pouco, você vai ficar... Esse exemplo que você deu do emagrecimento é muito clássico com a roda dos ratos, né? Porque você pensava, vou emagrecer pra fazer aquela viagem, aí você fazia uma puta restrição, chegava lá, comia, aproveitava, voltava, porque não era um emagrecimento dentro de um processo. Não é um processo, era uma fase. Boa! Nossa! E aí voltava com força total. Processo, é isso aí, exatamente. E a mentalidade financeira é a mesma coisa. Você pode chegar lá, eu lembro no nosso início, quando você falou 30 dias sem cartão de crédito. Se eu não tivesse aprendido a função disso, como que ia estar a minha relação com o cartão de crédito? Não é só sobre tirar o cartão de crédito. É você entender o porquê que isso está acontecendo. É verdade. Por que você está falando isso pra mim? Tem um propósito ali, tem um trabalho ali. Não é só tipo, vou ficar sem gastar. E depois volta, aí depois se você não aprende aquilo, depois você volta, né? Gastando e... as pessoas acham, acho que a parte mais difícil que as pessoas acham é os 30 dias sem o cartão. Você tem noção do que é você me deixar 30 dias sem cartão de crédito? Eu tô falando de 30, eu uso cartão de crédito todos os dias. Como é que você vai me deixar 30 dias? Mas foi exatamente isso que você falou. É o processo, você passa, não é uma fase única que vai acabar. É a primeira fase, matou o chefão, passa pra segunda, matou o chefão, passou pra terceira, até que você chega no processo onde chega igual você, com mais de 5 dígitos investidos. Sabendo usar um cartão Black. Ai, adoro! Todas as minhas alunas têm que ter cartão Black. Eu não aceito alunos sem cartão Black. É a melhor coisa que eu fiz na minha
adquirir exatamente, sabendo como gastar, porque aquilo vai te dar um investback e você vai saber usar isso a seu favor. Nossa, e não gente, com descontrole. Meu Deus, que episódio incrível! Ô Lu, antes da gente finalizar aqui, antes eu te agradecer, antes de tudo, depois de tudo isso que a gente falou aqui, eu queria que você deixasse uma frase, um conselho da Luísa, sabe? Algo que está dentro de você aí, o que você quer deixar para as pessoas que realmente estão vivendo esse processo com dinheiro, que tá difícil, esse momento é seu, só vai. Olha, eu acho que a primeira coisa é você buscar conhecimento. Você começar a procurar pessoas que sabem mais do que você. Eu gosto muito disso, porque a gente aprende com pessoas que sabem mais do que a gente, sabe? E eu vejo quando as pessoas precisam mudar algo radicalmente na vida, eu sempre falo que antes dessa mudança sempre vem no fundo do poço, né? A pessoa tá ali, deprimida, sabe? Numa realidade que você pensa, o que eu vou fazer, para onde eu vou. E esse momento é um momento de grandes transformações, porque a pessoa começa a buscar a produção, o entendimento, o conhecimento. Então, assim, fazer a sua mentoria, estar com pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, que vão trabalhar esse mindset, sabe? E atrelado tudo isso, a essa busca de conhecimento, também fazer terapia, entender que precisa de ajuda, entender que se você está naquele momento ali precisando se transformar, você precisa de alguém para andar com você, para pegar na sua mão, para te ajudar, para te auxiliar. Se eu posso mudar a realidade da minha vida com alguém me ajudando, por que não? Por que a gente tem que acreditar que tem que ir sozinho? Sabe, com alguém a gente vai muito mais longe. Com alguém falando, olha, você está errando aqui, vamos mudar esse sistema de crenças aqui. As crenças limitantes são capazes de transformar uma pessoa. Nossa, total. E a terapia trabalha muito isso, né? A terapia trabalha muito essa mentalidade, essa mudança de crenças, para que as pessoas se comportem, tenham uma resposta comportamental melhor diante dos desafios e das dificuldades da vida. Arrasou, nossa, muito, olha, de verdade, Lu, eu sempre falei, né, o intuito de ter feito esse talk show é dar voz para vocês mesmos, mas de verdade eu estou aqui como aluna, sou assim, humilde para dizer que tudo que vocês falaram, você viu aqui, né, tô anotando tudo, porque realmente eu vou usar isso na minha vida pessoal. Antes da gente finalizar e antes dos agradecimentos, eu quero muito que você deixe suas redes sociais, todos os seus contatos. De qualquer forma, eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição do vídeo, então pode ficar tranquilo, mas que gostaria que você falasse aí as suas redes sociais para a galera te seguir lá. Então, gente, hoje eu tenho o Instagram, que é um lugar que eu sou mais ativa, né? Também tenho o meu canal no YouTube, vou depois te passar direitinho para você colocar lá. Tem a Threads, tem LinkedIn, enfim, tem todas as minhas redes ali. E qual que é o arroba do Instagram, por favor, gente? Luísa F. Balbi Psi, me sigam lá, Ô, gente, eu não pode deixar o Instagram, não. Ô, Lu, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada por estar vindo aqui compartilhar todo esse conhecimento, esses 10 anos aí de muita experiência na sua área. Parabéns, né? Porque a gente se conheceu, a gente, pra quem não sabe, conheceu a Luísa há muito tempo mesmo. Época de bar, né? Olha, época a gente cresceu. Ela flamenguista, eu vascaína hoje. Botem, gente, nos comentários. Tem flamenguista e tem vascaíno aí? Muito obrigada pela sua participação. Que Deus te abençoe e te proteja muito. Muito sucesso na sua vida. Esse espaço é seu. Volte quando quiser. Eu que agradeço a oportunidade. Eu adorei estar aqui. É um espaço maravilhoso de troca. Eu espero poder estar aqui novamente. Com certeza, já está convidada. Bom, gente, é isso. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigada pela sua audiência. E deixa aí nos comentários se você gostou. Se tem flamenguista, se tem vascaína aí. E vejo vocês no próximo episódio. Não se esqueça. Façam terapia, hein? Ai, verdade. Toda semana tem vídeo aqui no canal. Beijo, meus amores. Beijo.